Muito bem-vindos. Sou o professor Veraldo Lisenberg, professor do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC Lages. Bom, vou compartilhar aqui uma apresentação que já foi feita para a aos alunos da disciplina de seminários do curso de pós-graduação em engenharia florestal e também para os acadêmicos aqui do CAV no último dia 30 de novembro. E haverão outras voltadas especificamente para alunos de primeiras fases dos cursos de agronomia, engenharia florestal e também engenharia ambiental. Muito bem, então começando aqui a apresentação. A apresentação se refere à participação de um evento científico proporcionado pelo edital ProEvent 2022/1, que proporcionou a participação do evento Tigers 2022, que ocorreu na cidade de Kuala Lumpur, Malásia. Este evento é o principal evento promovido pela GRSS, que é a Sociedade de Geociências e Sensoriamento Remoto, do inglês Geoscience Remote Sensing Society, que é uma ramificação da I3E. Kuala Lumpur, ele significa confluência enlameada, no idioma Bahasa ou também malaio. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar previamente desse evento no início e final de doutorado, 2009 e 2012, na cidade do Cabo, África do Sul, e também na cidade de Munique, Alemanha. Muito bem. A Malásia, ela fica aqui do outro lado aqui do mapa, indicado aqui pela cor vermelha. É o país de número 67 em superfície, tá? Consiste aqui na península da Malásia e também uma parte aqui da ilha de Bornéu. Possui, né, uma população estimada em 32 milhões de habitantes. Possui aqui três territórios federais: Kuala Lumpur, Putrajaya e Labuan. E as duas regiões aqui indicadas pelo mapa são separadas por um pouco mais de 500 quilômetros aqui pelo Mar do Sul da China. Muito bem, em extensão territorial fica entre o Rio Grande do Sul e o Maranhão. Dá para a gente ter uma ideia aqui das proporções. Então, ela fica aqui no sudoeste asiático. Então, tem essa parte da península que eu comentei com vocês e essa parte aqui na ilha de Bornéu. Lembrando que a maior parte dessa ilha de Bornéu aqui pertence à Indonésia e nós temos aqui encravado também o Principado aqui de Brunei. Bom, na península temos 40% do território e 80% da população, enquanto que na ilha aqui de Bornéu nós temos 60% do território e 20% aqui da população. A bandeira da Malásia é essa aqui, é uma combinação, então, de símbolos islâmicos na cor amarela, que vai significar aqui a realeza. São 14 listras e 14 pontos aqui da estrela que vão indicar a igualdade dos Estados-membros. Temos aqui a cor vermelha, que indica força, bravura e coragem para enfrentar desafios. A cor azul, que vai representar a unidade e harmonia entre os diferentes povos multiétnicos aqui da Malásia.
e a cor branca, que vai simbolizar honestidade e integridade. Bom, alguns fatos importantes. Até 1946 foi uma colônia britânica, tá? Teve início, então, em 1786 até 1945, mas também já foi uma colônia portuguesa de 1511 até 1641, mudando então para uma colônia holandesa de 1641 até 1786. Ela vai compreender 870 ilhas e várias delas possuem conflitos com países vizinhos. É um país tropical com mais de 14 mil tipos de plantas catalogadas, mais de 600 espécies de pássaros e mais de 200 espécies aqui de mamíferos. Tem em Kuala Lumpur uma população de 7,2 milhões aqui na metrópole e 1,6 no núcleo central. 67% da população é malaia, nativa, 25% chinês, 7% indianos e 1%, então, europeu. O PIB consiste, então, em eletrônicos, óleo vegetal, petróleo, borracha e mineração, basicamente. A população é majoritariamente de muçulmanos, 61%, 20% aqui de budistas, 9% católicos, 7% hindus, 2% aqui outras denominações e 1% então sem religião. O regime político é a monarquia, que tem mais um papel importante na religião e na cultura, tá? Mas o que predomina aqui é o parlamento. Em questão da monarquia, são um total de 9 famílias reais que vão se alternar em 8 estados aqui da península a cada 5 anos. Vou dar destaque, até por estar lotado no Departamento de Engenharia Florestal, a seringueira, que é uma commodity muito importante, né? A espécie aqui, Hevea brasiliensis, que já foi mais importante no passado, culminou inclusive com o declínio do ciclo da borracha aqui no Brasil, por essa espécie se desenvolver muito bem nessa região e principalmente na ausência de predadores naturais muito frequentes e que também foram reportados e que levaram ao fracasso o projeto de Henry Ford no estabelecimento da cidade de Fordlândia, próximo a Belterra, no estado aí do Pará. Outra commodity muito importante para a Malásia é o óleo aqui da palmeira, que também é uma espécie nativa aqui da América do Sul, mas provavelmente brasileira, que é muito utilizada para inúmeros propósitos, desde embalagem, produtos alimentícios, cosméticos e medicamentos. Muito raramente a gente vai ter nas nossas casas um produto que não tenha um certo percentual aqui deste óleo. Tamanha é a sua importância. E eu dou essa ênfase porque os cursos de agronomia e de engenharia florestal na Malásia possuem um enfoque muito grande na questão do cultivo e manejo de palmeiras. Bom, a metade da população, né, ela fala ao menos 3 idiomas, o Bahasa, o malaio, o inglês e o chinês. O PIB per capita é de $11.200, tá?
e está próximo de 12.500, tá? Que é considerado pela ONU como sendo um país desenvolvido. Então, só para fins de comparação, o Brasil tem um PIB per capita de 6.800 dólares, tá? E esta evolução, ela se deu de forma recente, dada a grandes investimentos que o país fez em educação e políticas de industrialização, as chamadas joint ventures. E isso se tornou mais evidente quando foi criado o país Malásia. Então, a União Malaia, ela foi criada em 46, mas a administração ela não era unificada, ela foi dissolvida e substituída aqui pela Federação em 48 e se tornou independente em 57, com Tunku Abdul Rahman como sendo o primeiro-ministro. Em 16 de setembro de 63, a federação ela uniu-se então com ex-colônias britânicas na ilha de Bornéu, que eram Sabah e Sarawak, e também Singapura, que veio a se desmembrar em 65, tá? E todo esse conjunto então forma o que a gente conhece hoje como Malásia e ao sul Singapura. Muito bem, o evento então consiste no Aigers, que é o evento principal, então do dia 17 ao dia 22 de julho de 2022, e na escola de verão do dia 14 a dia 16 de julho de 2022. Então, o planejado foi do dia 10 de julho a dia 23 e o executado, tá, do dia 11 ao dia 25, e algo que nunca ocorreu, tá, comigo pessoalmente, foi o atraso de todas as conexões e voos possíveis. Felizmente, na volta, o problema na turbina do avião ocorreu em solo, né, o que permite hoje fazer essa apresentação aí com vocês. Bom, comentei com vocês, tá? Do unificador aí do país da Malásia, tá? Que era aqui o Tunku Abdul Rahman, tá? Que foi o primeiro ministro. Então, aqui está um ônibus da Universidade de Uttar que vai levar o seu nome, tá? Então, felizmente, acabei chegando em tempo para pegar essa condução e deslocar aqui para Kampar, tá? Que fica, então, a pouco mais aí de 350 quilômetros ao norte do Kuala Lumpur. E esse ônibus, então, ele sai na frente aqui do auditório, era o nosso ponto aqui de encontro. Um aspecto muito importante que me chamou muito a atenção é as paradas e os comércios com muita tecnologia, ou seja, quase que uma ausência absoluta de vendedores e sim caixas automatizados. Então, para comprar um refresco ou uma bebida, que é um suco tradicional, tá? Da região, na forma aí de chá, tudo feito então por máquinas eletrônicas. Bom, no caminho, tá? Extensas áreas então com plantio aqui de palmeira, visando a produção aqui de óleo. Então, aqui um prato típico da cidade de Kampar, é um produto então típico do local. Então temos pequenas aqui enxovas, algumas fritas feitas com óleo aqui da palmeira, algumas verduras, ovo e aqui peixe, tá? Grãozinhos de arroz e também de feijão. Bom,
No dia 14, então, começa a minha participação aqui na UTAR, tá? Eu me junto aqui com um time de profissionais para ministrar aqui a escola de verão. Então, teve participação aqui de vários professores, aqui uma visualização aqui do jardim interno da universidade. E o tópico da escola de verão foi o uso aí de sensores remotos e tecnologia aí de drones. Bom, minha parte no curso foi ministrar aqui a importância do uso de pontos de controle para georreferenciamento de imagens coletadas de drones. Então, compartilho aqui alguns experimentos, alguns resultados desses experimentos, modelando aqui o número de pontos, ou seja, a quantidade aqui desses pontos, com latitude, longitude e altura, e aqui mostrando aqui os erros quadráticos médios, e aqui foram avaliados o impacto desses valores pela quantidade de pontos e também a sua distribuição espacial. Então, os alunos tiveram a oportunidade de verificar a importância de se utilizar esses pontos e como eles devem usar esses pontos, se de forma distribuída, concentrada, e também detalhes aqui de como usar aqui feições naturais e artificiais, quando essas naturais não existirem, para o correto georreferenciamento aqui destas imagens. Bom, aqui algumas fotos aqui do nosso professor aqui, Leonardo Bife, executando aqui a coleta desses pontos em um ambiente urbano e também em um ambiente aqui de fruticultura. Aqui foram usados alvos, então, artificiais, tá? Alvos que são passíveis de serem identificados nessas imagens. E a gente precisa se preocupar com um bom georreferenciamento, justamente para se ter uma assertividade nos resultados que a gente pretende coletar. Vamos imaginar aqui essa foto mostrando aqui maçãs. Se eu quero desenvolver algo que proporcione a contagem e a identificação desses frutos, eu não posso me dar ao luxo de ter uma incerteza de posicionamento dessas maçãs, porque uma maçã ela vai ter problemas de sobreposição com outra maçã que está em outra foto e que não é a mesma maçã. Da mesma forma, exemplos aqui de como esses pontos devem ser distribuídos, como pontos adicionais eles devem ser considerados para se fazer uma avaliação, ou seja, treinamento e teste, e como eu devo explorar a localização desses pontos quando eu trabalho com grandes áreas, e principalmente quando eu tenho intersecção das mesmas. E a questão também de usar alvos temporários, quando eu quero fazer um único levantamento, e também quando eu quero fazer monitoramentos contínuos, a exemplo aqui de corredores. Porque o erro tende a se propagar ao longo aqui de grandes distâncias, então preciso manter esta distribuição de pontos de forma regular a fim de evitar erros. Bom, falando em corredores, me chamou muito a atenção, já que é um país tropical, é comum a ocorrência também de monções em determinados meses aí do ano, e a
Ligação entre diferentes construções é feita por telheiros, que vão ligar, então, um telhado ao outro. Chamou a atenção também uma frase ilustrada no refeitório, de que a vida é como andar uma bicicleta, para manter o balanço, a gente precisa manter o movimento. Algumas fotos aqui, né, dos instrutores, mostrando a importância de se coletar os pontos. Destaco aqui que ainda havia sérias restrições e o uso de máscaras era algo obrigatório em todo e qualquer ambiente, tá? Bom, aqui uma foto do grupo multiétnico e também de vários países com participantes aqui da Índia, da Malásia, do México, da Europa, né, da China, enfim, estudantes aí de várias partes aí do mundo, participantes, tá? Limitados aí a 20, porque o objetivo justamente era permitir aqui uma boa integração. Esse é um objetivo das escolas de verão que ocorrem pré-conferência. Aqui mais um detalhe aqui dos jardins internos, um demonstrativo aqui dos lanches e refeições durante a escola de verão, sempre com pratos típicos da cozinha malaia. Bom, aqui mais alguns slides, né? Sempre brinco que os alunos ou as crianças gostam muito de dragão, né? Gosto muito de aviões. Então, tudo que tem está relacionado com drones, com sensores, com imagens, costumam cativar a atenção de alunos. Então, é uma baita oportunidade para passar conceitos, exemplos e aplicações. Esta foi uma segunda fala também do curso, onde a gente teve a oportunidade aqui de apresentar a universidade, a distribuição dos campos, as nossas atividades aqui de ensino, pesquisa e extensão, eventos também que a gente promove, e usei como exemplo uma fala aqui do professor Raoni Rajão, da Federal aí de Minas Gerais, que participou de evento organizado aí por professores aqui da UDESC e que bateu os recordes já das duas sociedades científicas patrocinadoras, a própria GRSS e também a ISPRS. Tá? Esta fala é disponível nesse link, possui já mais de 3.000 acessos, tá? E fala aqui das maçãs podres aqui do agronegócio brasileiro, destacando aqui a importância das geotecnologias para monitoramento e supervisão de toda a cadeia produtiva, tá? Então, usei como analogia aqui, tá? Uma música bem típica no início aí dos anos 60, de um grupo musical chamado de Princeton, que fala sobre bicicletas roubadas. Bicicleta tem um bom uso na Europa, é muito utilizada, mas também é um item muito roubado. Então, não seja ou não faça a estupidez de comprar uma bicicleta barata, porque ela pode ser roubada. E com isso você está participando também de um crime. Da mesma forma, as tecnologias mostram aqui a importância de imagens, do georreferenciamento, tá? Para o controle de toda a cadeia produtiva,
seja de commodities agrícolas, como milho, soja e também carne aí de gado. Esse é o grupo musical e o link aqui para a música que comentei aqui agora há pouco com vocês. Bom, apresentei também alguns resultados publicados na forma de artigos por alunos aqui da nossa pós-graduação em engenharia florestal. Tá? Então, esse é um trabalho aqui da Camila Furlan, que é um trabalho onde ela emprega aqui geotecnologias e economia, justamente para avaliar a questão de mudança aqui dos padrões, né, a detecção de mudanças e as suas implicações na perda de receita de impostos vindos de commodities, quando comparados aqui aos royalties, levando à conclusão que, em anos de estiagem que têm sido frequentes, que o imposto, caso essas áreas inundadas fossem produtivas, com soja, com milho, com feijão e com gado, seriam equivalentes aos royalties hoje, levando à reflexão da necessidade e da revisão desses royalties de grandes empreendimentos com impacto ambiental considerável. Além desse, foram apresentados de outros mestrandos, também de cooperações aqui com outras universidades, a exemplo desse trabalho aqui liderado aqui pelo Rodrigo Leite, doutorando aí da Universidade Federal aqui de Viçosa e mais parceiros, que ele utiliza então dados para quantificar material combustível usando modelagem, inteligência artificial e imagens aqui de sensoriamento remoto. Então, um trabalho que também envolveu um grupo considerável aqui de alunos para essa coleta de dados, para essa confecção desse material e para esta modelagem feita para todo o bioma aqui do Cerrado. Então, iniciativas também estão previstas para ocorrer em breve para todo o estado aqui de Santa Catarina. Esta aqui é uma foto, então, mostrando essa integração com os alunos de diferentes países. Alguns retiraram aqui a máscara rapidamente para a tomada aqui de fotos. Então, uma escola de verão é justamente isso, né? Proporcionar este contato, então, com os alunos. Aqui no dia 16, então, outras percepções aqui, o idealizador aqui dessa escola de verão, o professor Wanku, mostrando aqui aplicações da inteligência artificial para a classificação aqui ou a predição de doenças, justamente nessas palmeiras, né? Já que é uma commodity de grande importância para o país. E também outras apresentações aqui, não vou entrar em muito detalhe por conta aí do tempo. Algumas impressões aqui do jardim interno, tá? Mostrando algumas espécies típicas aí da região. Lembrando que a escola de verão também proporcionou pequenas visitas a santuários e templos no final do dia, tá? Então, algumas impressões aqui desses locais nessa foto aqui, com alguns dos instrutores e algumas impressões aqui deste local que fica na cidade, então, de Ipó, mais ao norte da cidade de Campar. Aqui uma vista da parte industrial aqui da cidade pelo topo. Aqui um jantar, então, de encerramento, feito, então, com os palestrantes, então, do evento, no centro comercial aqui da cidade, com pratos típicos aqui da região. No mesmo dia, então, houve o retorno para a cidade de Kuala Lumpur.
No dia 17, então, se inicia aqui o evento, tá? Então, temos aqui uma foto. Dou destaque aqui para esses corredores, tá? Esses corredores vão ligar aqui vários prédios, né? Hotéis e shoppings aqui de Kuala Lumpur. Algumas partes aqui têm elevadores, escadas aqui rolantes e ar-condicionado, inclusive. Então, você não precisa depender aqui de transporte, caso você queira se locomover na capital. E chama ou chamou muito a impressão a arborização e a quantidade de jardins presentes em Kuala Lumpur. Aqui uma outra visão, então, desses corredores que vão conectar aqui, tá? Shoppings, ou os vários shoppings aqui na cidade. Bom, nesse dia, houve, então, a participação aí de um mini curso, tá? Voltado aqui para inteligência artificial. Bom, como havia uma série de restrições ainda de viagens e tudo mais, o evento se tornou híbrido. Normalmente, um evento possui entre 2 e 3 mil participantes, e no evento em questão, houve então um pouco mais aí de 400 participações e mais de 3 mil em formato virtual. Bom, então algumas impressões do jardim externo aqui do centro de eventos, lembrando que o centro de eventos estava comportando no mesmo período outros 3 eventos internacionais. E uma vista aqui para a Twin Towers, tá? Que já foram considerados os maiores prédios em altura aí do mundo, tá? Foram desbancados recentemente, perdendo esse título. Bom, nesse dia houve a confraternização, também o icebreaker, com a apresentação de vários grupos musicais, também apresentações aí de dança e de teatro. Muito bem, a Orquestra Sinfônica da Universidade, na qual consistem aí estudantes aí de música da universidade. Bom, algumas apresentações de dança. Lembrando que Malásia é um país multiétnico, então houveram várias apresentações das várias etnias. Bom, após então o icebreaker, então no outro dia, o evento também proporcionava pela manhã visitas técnicas a diferentes locais,
a exemplo, no dia 18, a um shopping center. Ah, mas por que o shopping center? Tá? Bom, para estudantes de engenharia florestal, é um aspecto bastante importante, porque na cidade de Kuala Lumpur é obrigatória a compensação de carbono a cada novo empreendimento. Então, aqui o shopping Utama, tá? Tem a rede aqui no Instagram. Possui aqui uma vista de um outro prédio residencial, tá? Então, a maioria dos prédios aqui, eles vão ter jardins, além de terem jardins suspensos, também jardins aqui no topo, tá? Visando equalizar carbono. Bom, a equalização do carbono, da emissão aqui do carbono, ela leva em consideração inventários florestais realizados aí no país, e é contabilizada, então, a área construída e a área impermeabilizada, e é feita uma equivalência do carbono em pé. E esse carbono, então, ele deve ser, de alguma forma, compensado, preferencialmente na forma de jardins. E esse é o jardim que está no topo. Então, vamos ver algumas espécies de árvores e um conjunto aqui de plantas ornamentais. Então, nós temos aqui a participação, tá? Aqui do guia, tá? Que foi um dos idealizadores aqui para a criação desse ambiente, tá? Que na verdade aqui é um jardim. Aqui ele está segurando um pedaço aqui de carvão, tá? Que é utilizado aqui nos canteiros. Então, o carvão ele possui carbono, então estocados, e isso é levado em consideração nessa contabilidade. O quanto que essas plantas todas vão, então, capturar, tá? E o quanto que é utilizado nesses canteiros. Lembrando que a utilização aqui de plantas, elas também vão permitir aqui o conforto ambiental, justamente nessa questão térmica e na formação aí de ilhas de calor. Como é um país tropical, possui grande importância. Então, algumas tomadas aqui de fotos nesses ambientes, mostrando aqui estes jardins. Dou um especial enfoque a essa planta aqui, que é a precursora aqui da nossa carambola, né? Carambola, então, é uma planta já modificada, melhorada geneticamente, mas essa aqui é uma espécie mais rústica, digamos que seria quase que um avô, né? Bom, então algumas impressões aqui desse jardim. Bom, almoços, tá? Uma outra foto aqui do dia, mostrando aqui que feijão pode ser utilizado também como sobremesa, tá? Então, o que é bacana no evento, além de mostrar coisas típicas, serem apresentados na forma aqui de culinária do estilo, por que não dizer aí, MasterChef. No dia 19, houve uma visita técnica para o Instituto de Florestas da Malásia. Então, é similar ao nosso Serviço Florestal Brasileiro e à nossa Embrapa Florestas. Então, são os prédios onde ficam aí os pesquisadores que vão, então, fazer pesquisas com espécies nativas e exóticas. Aqui o prédio mais antigo do Instituto, aonde hoje abriga um museu. Nesse prédio em específico, ficam aqui os pesquisadores voltados aqui para o cultivo ali da palmeira. Algumas impressões aqui do prédio, do museu e também do arboredo.
tá? E justamente essa foto que apareceu alguns anos atrás na National Geographic, falando sobre a timidez aí de copas que ocorrem com diversas espécies. Bom, o guia, ao saber então que era brasileiro, falou muito da seringueira e mostrou algumas espécies nativas de seringueira na Malásia. Esse em específico havia caído aqui a placa de identificação. Em seguida, a gente visitou aqui, continua sendo uma área aqui desse instituto, mas o que eles chamam aqui de Sky Forest. O Sky Forest ele é uma plataforma aqui feita de metal, justamente para dar uma impressão aqui das copas, aonde são feitos vários estudos e também são instalados aí vários sensores. Bom, aqui é uma percepção aqui desse ambiente e a vista aqui para a parte aqui de Kuala Lumpur. Então, relativamente próximo. Essas plataformas podem atingir até quase 60 metros aqui de altura. Na média, estamos caminhando aqui em torno a algo variando entre 35 e 40 metros, tá? Então, é uma estrutura que vai caminhando aqui uma parcela aonde ocorrem diferentes espécies aqui florestais. Bom, então é uma estrutura bem particular, bem interessante de ser visitadas. Aqui uma impressão interna aqui do centro de eventos. Muitos lugares aqui vazios, porque a maioria dos participantes ocorreu de forma, então, remota. Então, era comum, tá, o palestrante estar disponível também para solucionar dúvidas de forma remota e, eventualmente, também presencial. Então, esse foi um aspecto até negativo. Quem esteve, bom, negativo e positivo ao mesmo tempo. Quem esteve de forma presencial teve que preparar duas apresentações, uma presencial e a outra gravação, estar disponível em diferentes horários, tá? Para justamente tirar a dúvida com os participantes online. Algumas impressões também do prédio, do centro de eventos, uma apresentação do presidente da sociedade científica falando aqui dos capítulos aqui dessa sociedade internacional. E tive a oportunidade também de deliberar, então, uma fala e receber aqui uma premiação como uma liderança positiva do capítulo Brasil dessa sociedade científica. Bom, aqui uma outra foto, então, fazendo essa apresentação dessas placas, desses capítulos, e também uma impressão aqui do flyer de divulgação que foi amplamente colocada aí nas diferentes mídias sociais. E tive a oportunidade de receber também duas outras premiações como melhor revisor, uma da revista Remote Sensing e da outra aqui da International Journal of Applied Earth Observation e Geoinformation. Bom, o jantar promovido aqui, tá no final aqui da sessão, algumas impressões. Dia 20, então, algumas outras impressões aqui da Twin Towers, a apresentação de banners, reencontro aqui de uns alunos participantes aí da escola de verão, algumas atividades também de cunho esportivo, visando integração, tá? Algumas vistas também do jardim externo, também da sessão, um encontro sobre lideranças também de mulheres nas ciências e na
tecnologias, justamente com a idealizadora do evento e também com o capítulo de Kolkata, na Índia. Bom, visita vários estandes aqui de empresas, a exemplo aqui do estande da NASA, algumas impressões com outros participantes, organizadores aqui do evento e estudantes, além do estande aqui também da Planet. E por fim, o banquete, então, de encerramento do evento e as impressões e o tour aí na cidade com demais colegas. Bom, o trabalho ele foi apresentado nessa forma híbrida, então também de formato pôster, na forma presencial, mas também na forma gravada para os participantes online. Nesse trabalho, dou destaque, então, ao trabalho que visa comparar dados multiespectrais e hiperespectrais para a classificação de estádios sucessionais da vegetação e o impacto da geometria divisada e também da iluminação solar na questão de classificação e estimação de carbono. Bom, aqui algumas impressões, alguns resultados, tá, do estudo apresentado e algumas equações aqui utilizadas justamente para modelar e quantificar a biomassa presente quando foi coletada a partir de dados de campo, tá, em determinada região no estado do Pará, mais especificamente na Floresta Nacional de Tapajós. E aqui uma representação, então, a distribuição, então, da biomassa e também do índice de área plantada, mostrando o impacto dessa geometria de aquisição e dessa geometria de visada. Muito bem, além desse trabalho, então, também foram apresentados outros relacionados aí com o radar. Aqui algumas impressões, então, do encerramento, tá? Visando a integração dos participantes e um convite para a próxima edição do evento, que deverá ocorrer nos Estados Unidos. Em 2028 está previsto para que ela ocorra no Brasil. Ainda faltam candidaturas para tal. Muito bem. E no retorno, quem o encontra acaba encontrando os próprios estudantes e aí demonstração de carinho e afeto pela oportunidade. A participação do evento, ela permitiu também o convite prontamente aceito da participação de duas defesas de doutorado. Uma que já ocorreu na metade aí de novembro, do Rajit Gupta, com a avaliação da dinâmica de crescimento, avaliando aí métodos avançados aqui de sensoriamento remoto e de modelagem da Universidade Central de Rajasthan, na Índia. Bom, a participação de uma banca de doutorado pode ser bastante simples, mas esse indiano ele deu trabalho. A tese tem um total de 210 páginas, foram anexados, então, 2 capítulos de livros, 5 artigos publicados em revistas de alto fator de impacto e 2 trabalhos de conferência, na qual foi agraciado com grants, ou research grants e travel grants, que permitem ao estudante fazer a participação desse evento. Quando eu comentei que o evento em 2009 eu acabei participando, foi justamente com um grant também. Então, estudantes têm essa possibilidade, se o trabalho ele for novidade, ele tiver inovação e chamar a atenção do comitê científico, os custos, então, para a participação desse aluno são, então,
financiados pela organização do evento. Da mesma forma, em data ainda a ser marcada durante aí as próximas semanas, tá? O candidato Li Xiong, tá? Com a contagem aqui de palmeiras e a detecção de doenças usando redes neurais profundas, tá? Então seria pela Universidade Tecnológica aqui, Premier Digital da Malásia. Então esse que é o bacana, ela permite então integração com vários grupos, nesse caso aqui da Malásia, né, da Índia, na participação aí, na formação também desses alunos de recursos humanos, bem como possibilidades aí de pesquisa no futuro. Bom, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, agradeço aqui pela oportunidade. Deixo aqui essa apresentação disponível e fico à disposição para maiores esclarecimentos acerca dessa participação desse ProEvent, que foi bastante produtivo e já permitiu de imediato a participação de duas bancas aí de doutorados. Outras possibilidades também de cooperação técnica científica e também de intercâmbio estão em andamento e serão divulgadas, então, em breve. Tá? Agradeço novamente a oportunidade e me despeço. Muito obrigado, gente.